Hoje a gente vai mergulhar em uma das crises comerciais mais repentinas e, uau, impactantes dos últimos tempos. Uma crise que quase paralisou uma artéria assim vital da economia global. A gente vai entender como o comércio gigantesco de soja entre o Brasil e a China ficou por um fio, a ponto de simplesmente entrar em colapso. Para começar, vamos só dimensionar o que está em jogo aqui. A gente está falando de um fluxo comercial de 34,5 bilhões de dólares por ano. Isso, com base nos números de 2025. Para se ter uma ideia, isso é mais que o PIB de muitos países. É um pilar econômico gigantesco que sustenta mercados e empregos nos dois lados do mundo. E então, do nada, tudo parou. Esse motor econômico de quase 35 bilhões de dólares simplesmente desligou, da noite para o dia. E a grande pergunta que ficou no ar no mercado global foi: o que, o que poderia paralisar um comércio dessa magnitude de uma forma tão abrupta? É o que a gente vai descobrir. Tudo começou com um anúncio totalmente inesperado que, olha, mandou uma onda de choque pelo mercado inteiro. Vamos ver exatamente como essa história toda começou. No dia 12 de março, a Cargill, que é uma das maiores negociadoras de commodities do mundo, soltou essa declaração. Foi uma bomba. E logo depois, gigantes como a IBM e a Band fizeram a mesma coisa. Imagina, foi como fechar a principal rodovia do agronegócio brasileiro, interrompendo o fluxo de exportações para o seu maior cliente. Tá, mas o que eram essas novas exigências que fizeram uma empresa como a Cargill tomar uma atitude tão drástica? A resposta está numa mudança de regra. Uma política nova e super rígida de tolerância zero. A mudança foi tão repentina que deixou todo mundo se perguntando: será que era só uma questão sanitária mesmo ou tinha algo mais por trás? Antes da gente seguir, é super importante entender esse conceito aqui. Regras fitossanitárias são basicamente os protocolos de saúde da agricultura, sabe? Elas servem para garantir que um país não acabe importando pragas e doenças junto com os produtos. E geralmente essas regras seguem padrões internacionais para proteger tanto os alimentos quanto os ecossistemas locais. E aqui a gente vê a dimensão da mudança. O Brasil, atendendo a um pedido da China, simplesmente pulou de um sistema de amostragem que é baseado em risco para uma inspeção física de 100% de todos os navios. E o mais importante, mudou de uma política que permitia traços mínimos de contaminantes, o que é super normal no comércio global, para uma política de tolerância zero, absoluta. E os alvos eram esses aí, pragas e ervas daninhas bem comuns, como o carrapicho e o percevejo. Agora imagina, eliminar 100% disso de milhares de toneladas de grãos, bem no pico da colheita. A indústria inteira olhou para isso e falou: olha, logisticamente é impossível e economicamente inviável. Bom, com as grandes empresas se recusando a embarcar soja nessas novas condições, o impacto foi imediato e devastador. Foi um efeito dominó que se espalhou dos portos até o interior do país. Um verdadeiro caos. Essa linha do tempo mostra a velocidade com que a crise escalou. Foi muito rápido. Em só 72 horas, a gente foi da decisão de uma única empresa para um colapso completo do mercado. A liquidez, ou seja, a capacidade de comprar e vender soja, simplesmente sumiu. Ninguém queria assumir o risco, então o comércio parou. Agora, tenta visualizar a cena. 22 navios, cada um carregando dezenas de milhares de toneladas de soja, parados, sendo devolvidos ou tendo seus carregamentos cancelados. Um pesadelo logístico assim, de proporções gigantescas. E o problema não era só a soja não chegar ao destino, né? Cada dia que um navio desses fica parado no porto custa uma fortuna. São as taxas de demurrage. E essas multas por atraso começaram a se acumular, transformando aquele pesadelo logístico num desastre financeiro que estava prestes a explodir. Diante desse caos econômico e, claro, de uma pressão absurda da indústria, o governo brasileiro precisou agir. E rápido. Aquela política que tinha acabado de ser implementada já estava sendo questionada por todo mundo. A resposta veio a jato. Primeiro, rolaram reuniões de emergência com as associações de exportadores. Daí saiu um novo ofício, um documento que, na prática, revertia as regras mais duras. E o resultado? Uma redução drástica no rigor das inspeções. A mudança foi gritante. O governo passou de inspecionar fisicamente 10 em cada 10 navios para inspecionar apenas 1 em cada 10, ou seja, uma redução de 90% na fiscalização. E foi isso que, na prática, desmontou a política de tolerância zero e permitiu que os navios começassem a ser liberados. Então, o incêndio imediato foi controlado.
Mas a crise, essa não foi resolvida. O que a gente tem agora é uma espécie de trégua, bem frágil, com os dois lados tentando achar uma solução que funcione a longo prazo. A grande questão agora é: e o que vem depois? Então, resumindo a ópera, os navios estão aos poucos voltando a zarpar. Já existe um consenso de que a tolerância zero, do jeito que foi proposta, simplesmente não funciona, é inviável. Mas, ainda assim, a incerteza continua no ar. Sem um protocolo final, um acordo definitivo, a indústria toda continua, bem, nesse limbo. O futuro dessa relação comercial de quase 35 bilhões de dólares depende totalmente do que vai acontecer a seguir. Uma delegação brasileira de alto escalão está de malas prontas para Pequim para negociar um novo protocolo. O objetivo é achar um meio termo, sabe? Algo que atenda às exigências chinesas, mas sem paralisar as exportações brasileiras de novo. E a grande pergunta que fica é: essa crise foi um evento isolado? Um alarme falso que vai ser resolvido com diplomacia? Ou será que foi só o primeiro tremor, um sinal de tensões muito mais profundas em uma das relações comerciais mais importantes do planeta? Esse equilíbrio entre o rigor sanitário e a viabilidade comercial está em jogo, e o resultado, seja qual for, vai definir o futuro desse fluxo bilionário.